As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são. Vamos entender as informações que ele deu. Então, marca longitudinal é aquela marca que separa, né, as vias, linhas divisórias de fluxos veiculares, que permitem ao condutor ultrapassar. Então, nós vamos ter linhas contínuas e linhas seccionadas. E, afinal, qual delas vai permitir a ultrapassagem? Letra A, contínuas. Letra B, seccionadas. Letra C, amarelas, contínuas ou seccionadas. Ou amarelas contínuas, que permitem. Primeiro, não tem como elas serem contínuas e, ao mesmo tempo, seccionadas e permitir a ultrapassagem. Por quê? Porque a contínua, ela vai proibir, enquanto a seccionada, ela vai permitir. Então, descarta essa daqui. A letra D, ela fala em amarelas contínuas, mas as amarelas contínuas estão advertindo que existem fluxos de sentidos opostos, certo? E não está falando da ultrapassagem, então descarta. Então, notem que nós ficamos entre contínua, que é uma linha comprida, e entre a seccionada, que é uma linha tracejada, pontilhada, interrompida. E aí, qual delas que vai permitir ultrapassar? Será a letra B, as seccionadas. As seccionadas, pontilhadas, tracejadas, são as que permitem, e a contínua é a que proíbe a ultrapassagem. Então, a que permitem são as seccionadas, letra B de bola. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Letra A, aumento da poluição sonora. Letra B, não contribui com a preservação do meio ambiente. Letra C, reprovação na inspeção veicular. Ou letra D, o deslocamento de forma segura e confortável. Bom, se ele está dizendo para manter em bom estado, isso vai gerar algo positivo. Então, não vai aumentar a poluição sonora, nem vai não contribuir para a preservação do meio ambiente. Ao contrário, se você mantém teu veículo em bom estado, você vai contribuir e não o inverso. E na letra C, reprovação na inspeção veicular. Se está em bom estado, ele não vai ser reprovado. E sim, você vai ter um deslocamento de forma segura e confortável, letra D. Deslocamento de forma segura e confortável. Quero deixar uma super dica para você que ainda não conhece. Quando você estiver fazendo, seja simulado ou mesmo vendo os vídeos das questões mais cobradas, uma super dica para garantir a sua aprovação. Copiem a pergunta, no caso, a legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. E copiem a resposta correta, o deslocamento de forma segura e confortável. Você vai estar aumentando em 30% as chances de, se essa questão cair, você conseguir acertar ela. Todo condutor deve praticar a direção defensiva, mas afinal de contas, o que é direção defensiva? Direção defensiva são os atos, são as ações, as atitudes para prevenir, para antecipar uma situação de risco. E ele continua. Motorista defensivo deve saber que condições adversas são. O que são condições adversas? Letra A. Procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Letra B. Os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Letra C.
Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, a direção e a suspensão. Ou letra D, as reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Bom, ele quer saber das condições adversas. As condições adversas serão sempre 8. E a resposta correta tem que começar com F ou F. Por quê? Fatores ou combinação de fatores. E isso está na letra B de bola. Por quê? Porque as condições adversas, eles são um conjunto, é uma combinação. Então, são fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. E caso ele perguntasse quais são, é só vocês contarem aqui, tiver 8 itens e marcar por que será a resposta correta. 20. Considere as seguintes condições. Então, temos condição 1, 2 e 3, e ele quer saber. Para garantir a segurança no trânsito, o condutor cidadão deve assumir condições dispostas apenas em. Se eu quero aumentar minha segurança no trânsito, são atitudes positivas que eu preciso ter para garantir essa segurança no trânsito. 1. Os direitos e deveres pensados e refletidos são incorporados mais facilmente pelos indivíduos do que os impostos? Aqui fica um pouquinho confuso, mas é mais ou menos assim. Um exemplo. Se alguém pedir gentilmente para você fazer alguma coisa, é muito bem provável que você vá fazer. Agora, se alguém chegar e te obrigar, te impor a fazer algo, você talvez não queira fazer. Então, isso que ele quer dizer, que os direitos e deveres pensados e refletivos, eles são melhores incorporados do que aquelas situações que são impostas, que você tem o dever, a obrigação de fazer. Então, sim, o número romano 1 está certo. O 2 fala que o status social deve ser priorizado para se obter o respeito do outro. Resumindo, trocando em miúdos assim, se você tem um carro bom, se você tem um carro novo, se você tem um carro do ano, se você tem um carro caro, você vai ter respeito. Agora, se o teu carro for simples, não for um carro tão novo assim, você não vai ter respeito. Isso não é verdade. O status social não tem nada a ver com o respeito. Por quê? O CTB ele deixa bem claro que todos os usuários das vias, seja o pedestre, seja o motociclista, seja o ciclista, seja a pessoa que dirige o veículo pequeno, o automóvel pequeno, caminhão, carreta, enfim, todos têm os mesmos, presta bem atenção, os mesmos direitos e os mesmos deveres, independente qual veículo ele tenha, independente de quantos anos de carteira ele tenha. Então, com certeza, isso aqui está errado. Então, ó, dica, sabendo que a 1 está certa, eu posso descartar a que não tem a número 1, que nesse caso é a letra D. Sabendo que a 2 está errada, eu posso descartar a que tem a número 2, que no caso é a letra B. Percebam que vocês já têm 50% de chances de acertar essa questão. E a 3 fala que a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, sim. Dialogar, conversar, pensar, refletir sobre as situações que ocorrem no trânsito, sim, devem ser valorizados, devem ser priorizados. Então, com certeza, a racionalidade e o diálogo devem ser valorizados, ou seja, número romano 3, né, que são os 3 risquinhos, também está correto. Então, 1 e 3 estão corretas. São atitudes que vão garantir a segurança no trânsito. 21. Analise a figura. Então, tem aqui um pedestre, temos aqui uma faixa de pedestre, ele diz, Sua Excelência, o senhor pedestre. E ele continua. A revista Abramet, no 25 de maio, entre maio e agosto de 1998, adaptada e tal. Analise a questão. Quem tem prioridade numa cidade?
o automóvel ou o ser humano. Essa regra aqui, ela é bem simples. Sempre vai ser o ser humano. Por quê? Porque ele é mais vulnerável, ele é mais frágil. Se ele se machucar ou mesmo se ele perder a vida, ele não vai ressuscitar no outro dia. Ele não vai se curar num passe de mágica. Então, sim, a prioridade no trânsito ele vai começar com o ser humano, com nós, condutores, pedestres, passageiros, enfim. Na mesma proporção que a primeira preferência no trânsito, a prioridade no trânsito começa com o pedestre, a sinalização que prevalece sobre todas as demais serão as ordens de quem? Do agente de trânsito. Por quê? Porque ele é um ser humano. Ele prossegue. Analisando a figura e a questão acima, é correto afirmar que qualquer condutor habilitado de veículo, mesmo não tendo conhecimentos profundos de direção defensiva, com base no bom senso, responderá que os pedestres contribuem para a ocorrência de acidentes de trânsito ao cruzarem as vias fora da faixa de travessia sinalizadas? Letra B. A calçada e as ruas são vias de trânsito de veículos e qualquer pedestre é um risco à segurança no trânsito. Ó, calçada, eu posso circular com o meu carro na calçada? Letra C. Qualquer ser humano é mais importante do que qualquer máquina? É aquela questão que eu pontuei com vocês. Se você hoje se machucar, você vai ter um tempo para se curar. Se a pessoa amanhã perder a vida, ela não vai ressuscitar no outro dia, o veículo não. O veículo, se a gente estragar, se der um problema, se der perda total, que é o que a gente chama de PT, você vai trabalhar, você vai conquistar, se teu carro tiver seguro, o seguro vai cobrir, vai comprar outro exatamente igual. E a vida não. A nossa vida não tem como repor, não tem como ressuscitar no outro dia, caso a pessoa perca a vida no trânsito. E a letra D fala que muitos condutores cometem infrações de trânsito que deveriam ser atribuídas somente ao pedestre. E aí, você com o seu bom senso, tendo uma ideia de direção defensiva, sabendo que o pedestre tem a primeira preferência, qual alternativa seria a correta? Acertou quem respondeu a letra C, que sim. Qualquer ser humano é mais importante que qualquer máquina. Sempre que falarmos em prioridade no trânsito, lembrem-se sempre defesa da vida. Por quê? Porque a vida não dá para repor, não dá para reconstruir, certo? Então, fiquem com essa dica aí que qualquer questão que caia, falando desses temas aí, vocês vão conseguir acertar. 22. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Anota essa super dica. Se você anotar, se você lembrar, você não vai errar essa questão. Ele não vai falar de pés, não vai falar de pernas, não vai falar de calcanhares, exatamente. Não vai falar de pés, nem de pernas, nem de calcanhares. Vamos ler as alternativas? Letra A. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Falou de pés? Falou de pernas? Falou de calcanhares? Não. Letra B. O pé direito levemente apoiado no freio para frear rapidamente em situações de emergência. Falou de pé? Falou. Então, descarta. Letra C, mesma coisa. Pé esquerdo levemente apoiado na embreagem. Falou de pé? Descarta. Letra D. A mão direita sobre a alavanca de câmbio para facilitar trocas de marchas em situações de emergência não é. Por quê? A tua mão ela tem peso. Se você permanecer com ela muito tempo sobre a alavanca do câmbio, isso vai ter um desgaste prematuro. Então, sim, letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. E tem uma segunda posição muito cobrada, que são braços ligeiramente dobrados. Então, ou ele vai falar de mãos, ou ele vai falar de braços. As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, ou braços ligeiramente dobrados. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Questão 23. A placa R28 regulamenta o quê? Lembrando
que todas as placas vermelhas, todas as placas redondas, todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e condições na utilização das vias. O que tem dentro dessa placa? Bom, tem duas setas. Uma está apontando para baixo e a outra está apontando para cima. Imagine uma via, né? Nós temos aqui uma via de trânsito, uma seta está apontando para lá e uma seta está apontando para cá. E aí, o que será que isso significa? Letra A, duplo sentido de circulação. Letra B, ultrapassagem pela direita. Letra C, siga em frente. Ou letra D, siga em frente à esquerda. Bom, seguir em frente não é. Em frente à esquerda também não é. Muito menos ultrapassagem pela direita. Então, será a letra A, duplo sentido de circulação. A placa R28 regulamenta duplo sentido de circulação, ou seja, uma pista está indo e a outra pista está vindo. 24. A energia mecânica produzida pelos motores dos veículos chega nas rodas através do sistema D. Vamos trocar uma palavra aqui? Ela não chega, ela é anota aí. Ela é transmitida. Gente, escrever com mouse não é fácil, tá? Mas imagine que aqui seja a palavra transmitida. Pega essa dica. Letra A, rodagem. Letra B, ventilação. Letra C, carburação. Ou letra D, transmissão. Se ela é transmitida, é pelo sistema de transmissão, sim. Diante da situação ilustrada abaixo, na figura, o condutor do veículo 1 poderá parar. Bom, então nós temos aqui uma placa de proibido estacionar e aqui também uma placa de proibido estacionar. Mas como que eu sei que é proibido estacionar? Bom, nós vamos ter o ezinho sem corte nenhum, que permite tanto parar quanto estacionar. Nós vamos ter o ezinho com apenas um corte, que é esse aqui. Aqui diz o quê? É proibido estacionar, mas eu posso fazer uma parada rápida, estritamente necessário para o quê? Embarque e desembarque. Agora, se essa plaquinha tivesse dois cortes, tanto assim quanto assim, aí seria proibido tanto parar quanto estacionar. Mas aqui não, tem apenas um cortezinho. Então, significa que o veículo 1 poderá sim parar pelo tempo estritamente necessário para o embarque e desembarque de passageiros. São alguns dos problemas causados pela relação trânsito e meio ambiente. Bom, são vários os problemas, os conflitos ocasionados dessa relação de utilizar o meio ambiente com os nossos veículos. Algumas delas são, primeiro, a poluição. Por quê? Os veículos, eles utilizam combustível, gasolina, álcool, diesel, e esses combustíveis, eles são altamente poluidores, além de muitas outras agressões contra o meio ambiente. Poluição sonora, entre outras. Então, poluição e agressões contra o meio ambiente. Qual a sinalização prevalece sobre as demais? E agora, existem 3 regras básicas que diz que primeiro vem as ordens do agente de trânsito. Então, sim, as ordens do agente de trânsito, elas vão prevalecer sobre toda e qualquer sinalização. Tem uma placa de pare, tem um agente, o agente vai prevalecer. Tem um agente, tem um semáforo, o agente vai prevalecer. As ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. A segunda sinalização é a semafórica. Então, primeiro vem o agente, depois a sinalização semafórica e em terceiro, todas as demais sinalizações. Lembrem dessa regrinha.
primeiro, as ordens do agente de trânsito, em segundo, o semáforo e em terceiro e último, todas as demais sinalizações. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou descendo uma serra. Eu sempre terei que deixar o veículo em marcha reduzida, tá? Eu não vou usar o freio sucessivamente, porque vai aquecer o sistema e muito provável eu vou ficar sem freio. Também não vou utilizar uma marcha muito leve, porque senão o meu carro vai infinitamente ganhar velocidade. Isso poderá ficar muito perigoso. Então, eu vou sempre deixar o meu veículo com uma marcha um pouquinho mais reduzida, uma marcha um pouquinho mais pesada, principalmente se o meu veículo for grande, for um caminhão. Aí eu vou deixar numa marcha bem mais reduzida, bem mais forte, para que o próprio motor freie este veículo. Pedestres, animais, soltos na via, são condições do quê? Bom, o que é via? É a superfície por onde transitam pedestres, veículos e animais, certo? Então, não é via, porque via é o chão e a parte física. Aqui nós temos o pedestre, o animal solto, transitando sobre a via. Então, será condição adversa de trânsito. Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é: primeiro, é do pedestre. Lembra que a gente viu na questão anterior que as ordens do agente de trânsito vão prevalecer sobre as demais sinalizações? Pois bem, em relação à utilização das vias, a primeira preferência, a primeira prioridade é do pedestre, porque ele é o mais vulnerável. Em segundo, vão vir as bicicletas e depois, sucessivamente, né, os veículos maiores. Os veículos maiores, eles são responsáveis pelo cuidado com os menores. Então, numa via sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência será das bicicletas. Mas em relação aqui entre o carro e a bicicleta, é claro que a bicicleta vai vir primeiro. Depois vem a moto, depois vem o carro e assim os veículos maiores, os quais serão sempre responsáveis pelo cuidado com os menores. Qual das alternativas abaixo não fazem parte das condições adversas do motorista? Gente, não fazem parte das condições. O que é a condição do condutor? É o que ele sente fisicamente ou emocionalmente. Só que aqui é o que não faz parte do motorista, do condutor, que neste caso, veículo transitando no mesmo sentido com as luzes acesas. Se você chegou até aqui, você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o teu joinha, o teu like e comentar aqui embaixo qual é o seu estado, qual é a sua cidade, para eu ver até onde que esse conteúdo aqui está chegando. O Código de Trânsito Brasileiro prevê no seu capítulo 6. Por que 6? Porque a letra V significa 5 e o númerozinho 1 significa 1. 5 mais 1, 6. A educação para o trânsito e o Sistema Nacional de Trânsito, que é o SNT, estabelece que a educação para o trânsito oferecida em todos os níveis de ensino deve. Lembra que eu falei para vocês que a preferência, a prioridade começa pelo pedestre? Então, tudo sempre vai começar pelo pedestre. Por quê? Porque o pedestre pode ser pedestre, ele pode ser ciclista, pode ser motociclista, pode dirigir um carro pequeno, um veículo grande. Em todas essas situações, o principal é a vida, certo? Então, nesse caso, o foco principal é o ser humano, é a nossa vida. E, claro, trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes em relação ao trânsito. Tem como foco o ser humano e trabalhar para a mudança de comportamentos e atitudes
em relação ao trânsito. Um condutor trafegando com seu veículo a 90 km por hora numa rodovia pavimentada em trecho reto, fica de repente sem freios. A atitude correta nesse caso é: letra A, colocar o câmbio em ponto morto, puxar com força o freio de mão. Vou dar uma dica importantíssima. Esqueçam qualquer coisa que fale com força, com a máxima pressão. Nada que você fizer na direção, você vai fazer com força, ou com a máxima pressão, ou mesmo com a máxima velocidade. Tem que ser sempre situações, digamos assim, mais neutras, tá? Não vai usar intensidade. Letra B. Reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Vejam que a letra B, ela já traz mais essa neutralidade, certo? Na letra C, acionar as luzes de emergência, que é o pisca-alerta, aquele triângulozinho que tem ali no botãozinho, buzinar e puxar com força o freio de mão, ó. Tá vendo que novamente ele tá aplicando a palavrinha força? Letra D. Reduzir para a segunda marcha, deixar os pés nos pedais da embreagem e freio ao mesmo tempo e puxar com força o freio de mão. Ó, novamente utilizando força. Se você lembrar desta dica, que você não vai usar força, não vai pisar com a máxima pressão, nem nada do tipo, você vai manter uma neutralidade, digamos assim, você já teria acertado essa questão, porque sim, a resposta correta é a letra B, de bola. Caso, né, o condutor fique sem freio, vai reduzir as marchas sucessivamente. O que quer dizer isso? Exemplo, se ele estava em quinta, ele vai por quarta, terceira, segunda, até chegar na primeira marcha, ou até chegar na primeira. E aí sim, ele vai puxar o freio de mão, só que, ó, suavemente. Então, reduzir as marchas sucessivamente até chegar à primeira e puxar o freio de mão suavemente. Corram, fujam. Se ele falar com força, com a máxima pressão, enfim, fujam, porque vai estar errada. E se você lembrar apenas dessa dica, você com certeza teria acertado essa questão. 26. A placa A10B adverte. Primeiro, todas as placas na cor amarela são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, vejam que antes do número vem a letrinha A. Esse A vem de advertência. Fosse, por exemplo, uma placa vermelha, uma placa de regulamentação, aqui teria a letrinha R. Olha a dica. Então, vendo que depois do número existe uma letra B, aqui poderia ser A ou B. O que vai mudar? Pois bem, se fosse uma letrinha A, seria esquerda. Como é uma letrinha B de bola, significa direita, exatamente. Não são todas as placas, mas 90% das placas que tem depois do número a letrinha A ou B, A significa esquerda e B significa direita. Também pode ter a letra C, como é o caso da plaquinha de regulamentação de estacionamento, que ela vai ter o A, o B e o C. Mas isso é matéria para outro vídeo. Então, sabendo disso, que tem que ser à direita, eu poderia facilmente descartar as que estão falando da esquerda. Concordo comigo? Então, ó, eu já descartaria a letra C, mas, claro, vamos ler todas as alternativas. Na letra A, siga à direita. Só que vejam que ele não está apontando para seguir nem para a direita e nem para a esquerda. Concordam comigo? Então, vamos descartar. A letra B, ele fala que é um entroncamento oblíquo. Realmente, é um entroncamento oblíquo, tá certo? Tanto a letra B quanto a letra C. Só que agora, é a direita ou será que é a esquerda? Bom, como nós temos ali
a nossa dica, né, da letra B, que significa direita, eu já saberia tranquilamente que a resposta correta para essa questão seria a letra B de bola, que é o entroncamento oblíquo à direita. Na letra C, ele vai falar em entroncamento oblíquo à esquerda. E na letra D, ele vai falar em confluência à direita. Mas, sabendo dessa dica aí, a gente já teria acertado essa questão. Então, ó, para quem tiver com a apostilinha em mãos, caso seja a apostila da editora São José, você vai encontrar essa plaquinha lá na página 38. Se você tiver apostila de outras editoras, vai lá na parte de legislação, na parte de sinalização, você vai encontrar na página, na minha, pelo menos na página 38, na segunda coluna, a primeira plaquinha, o A10A, que é o entroncamento oblíquo à esquerda, que é no lugar do B, a letra A, que não é a resposta correta. Na sequência, você vai ter o A10B, que é o entroncamento oblíquo à direita, que é a nossa resposta correta. Então, para essa questão 26, a placa A10B adverte que existe um entroncamento oblíquo à direita. Lembrando que as plaquinhas amarelas são informações futuras, são coisas que irão acontecer. Então, fica mais fácil também você lembrar dessa dica para você acertar quando quer essas questõezinhas aí de placas amarelas. 27. Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão, aparelhos auxiliares de audição, prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou mesmo da renovação da licença para conduzir será punido com. Primeira pergunta que eu recebo, Prof. Lu, o que é lente corretora de visão? Gente, é isso aqui, ó. Isso aqui é uma lente corretora de visão. Ah, professora, mas eu conheço isso daí por óculos. É a mesma coisa. Só que aqui ele está usando um termo assim mais chique, digamos assim, de acordo com a questão. Lente corretora de visão e não óculos. Óculos é o nome popular, mas o correto é lente corretora de visão. Por quê? A lente corretora de visão, ela poderia ser o famoso óculos, ela poderia ser uma lente de contato, né? Eu poderia estar usando uma lente de contato, é a mesma lente corretora, por isso que ele não faz associação a óculos, senão ele ficaria específico apenas para o óculos, certo? Agora, lente corretora poderia ser óculos, poderia ser uma lente de contato, enfim. Além de outros aparelhos, né, para que a pessoa possa dirigir. Eu, por exemplo, sem óculos eu tenho miopia. Então, para longe eu não enxergo nada. Eu necessito do óculos para poder dirigir. Por isso que na minha carteira vem lá a letrinha referente ao óculos, que é a letrinha A, ok? Na letra A, ele vai falar assim: remoção do veículo e apreensão da carteira nacional de habilitação. Na letra B, multa apenas. Na letra C, apreensão da carteira nacional de habilitação apenas. E na letra D, multa e retenção do veículo. Vamos começar por eliminatória. Primeiro, quero te lembrar do seguinte: toda vez que tiver algo para arrumar, tiver algo para consertar, tiver algo faltando, tá faltando a lente, tá faltando o aparelho de audição, tá faltando a prótese, vai gerar a retenção para regularização. Ah, mas então quer dizer que a resposta correta é a letra D? Sim, é a letra D. Na letra A, quando ele fala em remoção, só iria gerar a remoção se ele falasse que esse condutor está estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, certo? Também não tem como ser apenas multa, porque multa seria uma atitude errada. Por exemplo, avançar o sinal vermelho é uma infração gravíssima, com 7 pontos, mas é uma atitude errada, então é apenas multa. Também não é nada grave para se gerar a apreensão da carteira. Então, sim, resposta correta é a letra D, de dado,
multa e retenção do veículo. Toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar, sempre vai gerar a multa, mas a EMA, o que é uma EMA? É uma medida administrativa, que começa com a letra R, que nesse caso seria a retenção do veículo. Quando estiver estacionado de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais, essa EMA seria a remoção, que também vai começar com a letra R. Remoção, retenção, recolhimento, tá? Então, tem algo errado, tem algo faltando, tem algo para arrumar, vai gerar a retenção do veículo para a regularização. 28. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação. Mesmo que ele não dissesse que é duplo sentido de circulação, notem que a faixinha do centro é na cor amarela. Se é amarela, significa que uma pista está indo e a outra pista está vindo. Sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. E aí ele quer saber, nessa situação, infração de trânsito ocorre apenas em relação a quais veículos? Bom, vamos começar pelo veículo 1. O veículo 1 está estacionado corretamente, ele está na mesma direção da pista, né? Não está bloqueando a via, não está próximo ao cruzamento, então o veículo 1 está certinho. O veículo 2, ele está indo daqui para lá, ó, tá vendo a setinha em cima do capô dele, ó? Todos eles, a setinha do capô está apontando a direção que ele está indo, tá? Não é um desenho aleatório. É a setinha, a direção que ele está indo. Só que a pista está vindo de lá para cá. Então, ele está onde? Ele está na contramão de direção. Então, ele está cometendo infração. Então, o 2 está errado. E o 3, notem que ele ainda deu a referência, ó. Em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, eu preciso manter uma distância de 5 metros. Então, ele deveria estar para cá, ó, desses 5 metros. Então, ele está errado porque ele não está guardando essa distância. Ou seja, o veículo 2 e o veículo 3, eles estão cometendo infração de trânsito. Aqui, sim, pode ser passível do quê? De uma EMA de remoção do veículo. Por quê? Porque eles estão atrapalhando a circulação dos demais. A não ser que esse veículo aqui esteja estacionado num local próprio, no estacionamento próprio, somente na direção errada. Aí não vai gerar a remoção. Agora, esse daqui que está estacionado próximo da esquina, atrapalhando a visão de quem está vindo daqui, ele poderá, sim, ter o seu veículo removido. Então, tanto estacionar na contramão, quanto não respeitar os 5 metros em relação ao bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, ele vai, sim, gerar uma infração de trânsito. Então, infração, carrinho 2 e também no carrinho 3. 29. Nos semáforos, o condutor deve... Bom, vamos lembrar do semáforo? Na cor verde, eu posso seguir, correto? Na cor amarelo, eu tenho que o quê? Reduzir. Se eu já tiver iniciado a travessia, eu vou continuar. Se eu tiver antes de iniciar a travessia, antes da faixa de retenção, aquela faixinha, tem a faixinha de pedestre, né? Que ela é assim, zebradinha, e tem uma faixinha antes dela. Essa faixinha chama-se faixa de retenção. Se eu tiver antes dela, eu vou ter que parar e aguardar. E se tiver vermelho, é claro que eu vou ter que esperar. Por quê? Avançar o sinal vermelho ou mesmo a placa de pare, uma infração gravíssima com 7 pontos na habilitação, correto? E vale lembrar que se você tiver na tua PPD, que é a permissão para dirigir, que tem validade de 12 meses, você não pode ter de infração grave e nem gravíssima, nem ser reincidente de média. Ou seja, se você tiver uma infração gravíssima por avançar o sinal vermelho ou a placa de pare, que é gravíssima, 7 pontos, você terá a sua PPD cassada. Então, vamos às alternativas. Letra A. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção, antes dessa faixinha aqui,
A princípio, é que faz mais sentido. Letra B. Partir cautelosamente caso não haja veículos na via transversal, ainda que o semáforo esteja no vermelho? Não. Se estiver no vermelho, eu estou cometendo uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, vamos descartar essa daqui. Letra C. Prosseguir mediante luz amarela se não houver veículos parados na via transversal do cruzamento. Eu só vou prosseguir na luz amarela se eu já tiver iniciado a minha travessia. Ele não falou que iniciou a travessia. Ele falou que você vai prosseguir, mesmo o sinal ficando amarelo. Então, pode descartar. Na letra D, parar mediante luz amarela somente se o tráfego após o cruzamento estiver congestionado. Não. Eu vou parar na luz amarela se eu não tiver iniciado a travessia, se não tiver passado da faixa de retenção. Concordo comigo? Então, também vou descartar a letra D de dado. Então, notem que a única que vai fazer sentido e que está correta é a letra A. Reduzir a marcha mediante luz amarela e parar antes da faixa de retenção. E aqui, pessoal, quero aproveitar e deixar uma outra dica bem importante para vocês. Tem uma questão caindo muito falando do semáforo, só que ele não está perguntando da luz. Claro, que no verde eu vou seguir, que no amarelo eu vou parar, vou reduzir a marcha mediante a luz amarela e parar antes da faixa de retenção, e que no vermelho eu vou parar porque avançar o sinal vermelho na placa de para, infração gravíssima, 7 pontos. Porém, ele cai uma questão perguntando assim, qual é o formato das cores do semáforo? Qual que é a cor do semáforo? Aliás, qual é o formato do semáforo? Bom, o semáforo em si, ele vai ser aqui, ó, no formato quadrado, retangular, perdão. Certo? Concordam comigo que ele vai ser assim. Só que a luz, em qual formato que a luz acende? A luz, ela vai acender no formato circular. Qualquer uma das 3 cores, elas vão piscar, elas vão acender no formato circular. Então, sim, é no formato circular. E ele ainda pode perguntar das cores, colocar lá número 1, número 2, número 3 e perguntar aonde que está, por exemplo, a cor verde, aonde que está a cor vermelha. Então, vou deixar essas 2 questõezinhas aqui para vocês olharem, para vocês verem, para vocês aprenderem, para vocês conhecerem que se caso ela cair aí na prova de vocês, vocês não vão errar. Então, se ele perguntar do formato da luz, a luz vai acender, a luz que vai piscar vai ser no formato circular, e se ele perguntar da numeração, aí vale lembrar que o vermelho e o verde são as 2 cores que eles vão cobrar na prova, e que essa questãozinha aqui, para se caso cair, claro, vocês conseguirem acertar essa questão. A cor vermelha, por exemplo, ele sempre vai estar no semáforo que tiver de pezinho, vai estar no número 1, e no semáforo que estiver deitado, vai estar no número 4. Se ele perguntar da luz verde, no semáforo vertical, que é o que está em pé, ele vai estar no número 3, e no semáforo horizontal, que é o que está deitado, ele vai estar no número 6. Então, deixa essa questão anotadinha aí, que esse caso cair, com certeza, vocês vão conseguir acertar também. E 30 é uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infrações. O que é uma MA? Vamos começar com dica? Se você acompanhou o vídeo desde o começo, você já vai lembrar que a MA, ela sempre será igual a uma R. Nossa, professora, é uma fórmula E, para te ajudar. Por quê? A medida administrativa sempre vai começar com a letra R. Eu não preciso nem ler as alternativas para saber que a única que começa com a letra R é a letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. E será que está certo? Vamos analisar. Bom, na letra A, ele vai falar em suspensão do direito de dirigir. Na letra B, recolhimento do certificado de licenciamento.
Na letra C, apreensão do veículo. E na letra D, cassação do documento de habilitação. Bom, a única que começa com a letra R é a letra B, recolhimento do certificado de licenciamento. E, ó, vou mostrar mais. Se você tiver com a tua apostila em mãos aí, pega lá na página de infrações. Na minha apostila aqui, por exemplo, infrações, ele vai começar na página 21. Vai falar ali dos recursos de multa, infrações. E na página 22, ele vai falar de penalidades. Então, o que são penalidades? Penalidade é o quê? Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, então descarta, porque não é uma MA e sim uma penalidade. Aí, prosseguindo na próxima página, ele vai falar da cassação do documento de habilitação, que também vai ser uma MA. Então, vejam que só restou a letra B. A apreensão do veículo também. Aliás, eu nem sei se tem mais apreensão do veículo. Tem que dar uma pesquisadinha sobre esse assunto aqui, que teve algumas alterações, mas eu ainda não tive tempo de ler sobre. Mas as MAs ou as medidas administrativas, que na sua apostila, se for da editora São José, está lá na página 23, vai ser o quê? Veja que tudo começa com R. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, vai ter o transbordo do excesso de carga. Porém, precisa existir o quê? A retenção para o transbordo do excesso de carga. Recolhimento de animais soltos, realização de exame e realização de teste de alcoolemia ou perícia. Então, vejam que todas as alternativas das MAs ou medidas administrativas começam com a letra R, que nesse caso será o recolhimento do certificado de licenciamento. Certo trecho de rodovia está sinalizado com as placas R15, R16, R17. Que plaquinhas são essas? Plaquinhas de regulamentação. Ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, correto? Bom, aqui na primeira nós temos o quê? Nós temos uma altura. Por que altura? Porque está medindo de cima até embaixo. Então, é altura. Na segunda, está medindo de um canto no outro. Então, isto aqui é uma largura. E aqui nós temos o quê? Um 15T. Essa palavrinha T aqui representa tonelada. Não tem como ser em peso. Pense somar, né, um transporte de um veículo de carga, somar lá 15 toneladas em peso, em quilo. Pense que seria praticamente impossível. Então, 15 toneladas. Essa seta grandona apontando para baixo é o PBT, que é o peso bruto total. Independente se ele tem 8 eixos, 9 eixos, 12 eixos, enfim, não importa. Não confundo com a que fala dos eixinhos, tá? Vou colocar aqui para não causar confusão. Ele quer saber: o trânsito nessa rodovia é proibido. Proibido para quem? Para qualquer veículo que tenha altura maior que 4 metros, que é a primeira placa, a largura maior que 3 metros e o peso bruto total maior que 15 toneladas. Por quê? Porque se, por exemplo, for uma ponte, for um túnel e você for maior do que essas medidas aqui, você não vai conseguir passar. Olha o exemplo aqui, ó, o que pode acontecer? Pode acontecer isso daqui. Pode acabar batendo, colidindo, estragando o teu veículo. Então, se tem uma plaquinha no formato redondo, na cor vermelha, e está ditando uma regra, tá? O teu limite é esse aqui. Se você for maior que isso aqui, é proibida a sua passagem, porque senão vai dar problema. Transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa aérea. Gente, essa questão aqui, de cada 10 provas, ela cai em 11. É impressionante como essa questão cai. E, infelizmente, os alunos ainda erram. Então, ó,
Não esqueça jamais. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Por quê? É um local exclusivo do ciclista, do pedestre. Se você colocar teu carro lá, você está colocando a vida deles em risco. Sempre que eu coloco a vida de alguém em risco, é gravíssima. Só que, ó, atenção, não confunda com estacionar em ciclovia. Por quê? Estacionar em ciclovia é uma infração grave com 5 pontos. Transitar, gravíssima com 5. Mas estacionar, grave 5. Dica: copia a pergunta e copia a resposta correta. Você pode colocar lá. Ciclovia, ciclofaixa. Transitar, gravíssimo. Estacionar, grave. Ciclovia, ciclofaixa. Transitar, gravíssima. Estacionar, grave, que aí você nunca mais vai esquecer. Equipando seu carro com pneus mais largos do que os originais, o condutor terá um veículo que terá um veículo mais lento. Por quê? Se um pneu normal ele tem uma banda de rodagem pequena, o pneu mais largo ele vai ter uma banda de rodagem maior. Ele vai ter um atrito maior com o chão, certo? Ele vai rodar o quê? Mais pesado. Se ele roda mais pesado, ele vai gastar mais combustível. Se ele gasta mais combustível, ele vai ficar o quê? Menos econômico. E também mais poluente. Por quê? Se eu estou gastando mais combustível, eu estou gerando mais poluição. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, a temida legislação, 18 horas aula no CFC, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança. E aí que vai entrar a direção defensiva, que são todas as ações, atos, atitudes para evitar que um acidente, um sinistro, uma colisão aconteça. Sendo assim, imperícia do condutor do veículo é o quê? É aquele acidente causado pela falta de habilidade. Por exemplo, o condutor fez habilitação e durante as aulas, durante o exame, nunca pegou dia chuvoso. Então, ele não tem habilidade, ele não tem técnica para frear o carro numa pista molhada. Então, se ele ocasionou um acidente por isso, é um acidente causado pela falta de habilidade, pela falta de técnica, gerado pela imperícia. Mas e agora? Habilidade, o que significa? Imagine algo no qual você é habilidoso. Por exemplo, eu me considero habilidosa no quesito ensinar, certo? Então, isso é minha habilidade. Por quê? Porque eu tenho um pouquinho de noção, eu estou estudando a parte de legislação, direção, enfim, estou estudando CTB, então eu tenho um pouco de habilidade nisso, certo? Na direção é a mesma coisa, eu tenho habilidade, só que essa habilidade é com o veículo, ou seja, manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Isso significa ter habilidade. Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, com destreza. Considere as seguintes afirmações sobre as normas de conduta no trânsito. Então, temos número romano 1, número romano 2 e número romano 3. E aí, qual delas estão corretas? 1. A conduta dos usuários das vias terrestres é regida por um conjunto de leis, decretos, resoluções, portarias das autoridades de trânsito? Sim. Qual que é esse conjunto? É o CTB, Código de Trânsito Brasileiro. Então, ó, número romano 1 tá correto. O 2 fala que o Código de Trânsito Brasileiro não prevê responsabilidade civil. Opa, já paremos por aqui. Prevê sim. Sabe por quê? Dirigir alcoolizado é o quê? Ai, professor, é um crime de trânsito. Então, pronto. Já sabemos que existe crime de trânsito. Então, tem sim crime de trânsito. E 3, a legislação de trânsito
encontra fundamento na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Confere? Confere, com certeza. Então, toda e qualquer lei, decreto, ele precisa, tá casadinho, tá juntinho com a Constituição Federal, que é, sim, a lei máxima do país. Imagine a situação. Na lei federal, na Constituição Federal, diz que motociclista não precisa usar capacete. E no CTB diz que tem que, ou vice-versa. Tá vendo que um não pode ir em desacordo com o outro, um tem que estar fundamentado no outro. Por isso que ambos têm que dizer que tem, né, sim, que o motociclista utilizar capacete, tanto o ciclista quanto o garupa. Então, sim, a legislação de trânsito ela tem que estar fundamentada na Constituição Federal, que é a lei máxima do país. Então, 1 e 2 estão corretos. Em vias sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, aonde que o ciclista vai circular? Dica, anota aí. Tudo que tem roda, roda na rua. Sim, vai rodar na rua, junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre no mesmo sentido. E você aí, você condutor, ao passar por um ciclista, reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança e manter 1,5 metros. Ou seja, devem circular nas vias junto com os veículos motorizados, sempre pelo bordo, sempre na mesma direção, sempre com preferência. E essa segunda questão aqui é válida tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Tanto o ciclista quanto o pedestre deverão manter-se em fila única. Manter-se em fila única. Tanto o ciclista quanto o pedestre. Um condutor de ambulância transitando numa via arterial. Qual que é a via arterial? 60 km por hora. De duplo sentido de direção, percebe que o veículo à sua frente se posicionou e indicou, por meio de sinalização regulamentar, que pretende entrar à esquerda. Neste caso, a ultrapassagem pela direita será. Pessoal, a ambulância aqui, ela só está enchendo linguiça, tá? Só para dar lá um ênfase maior, não importa. Poderia ser ambulância, corpo de bombeiro, uma motocicleta, um veículo normal, um caminhão, não importa. Toda vez que o veículo da frente indicar, sinalizar e se posicionar que vai entrar à esquerda, imagine uma rua aqui. Tá? Aqui tem um cruzamento, aqui essa via continua reta, aqui tem duas pistas, né, indo, e aí esse veículo aqui vai entrar aqui, já sinalizou e se posicionou. É claro que eu vou poder ultrapassar pela direita. Será permitido para todos os veículos. Lembre-se, nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, ou seja, pela contramão, exceto em casos como esse. Em casos como esse, sim, poderemos poderemos ultrapassar pela direita. Olha, mais uma questão de ultrapassagem. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior. De qual procedimento ele está falando? De uma ultrapassagem segura. Verificar se o espaço é suficiente, sinalizar com antecedência e retornar à faixa anterior são procedimentos para executar uma ultrapassagem segura. Em uma ultrapassagem, uma das principais variáveis básicas envolvidas é o quê? A avaliação do risco a ser assumido durante a manobra, ou seja, verificar se eu tenho espaço suficiente, se eu tenho tempo suficiente, se o meu veículo tem potência motor suficiente e, claro, se eu tenho habilidade suficiente. E, vou deixar uma pergunta aqui, quero ver quem vai acertar. Todos que responderem aqui embaixo essa pergunta, eu vou sortear um e-book
surpresa para vocês. Qual a infração por ultrapassagem irregular? Seja pelo acostamento, seja em aclives, declives, sem visibilidade, faixa contínua. E aí, qual infração que é? Ultrapassagem irregular. Acostamento, faixa contínua, aclives, declives sem visibilidade. Quero ver quantas pessoas vão responder, quantas pessoas vão acertar essa questão. E aí eu vou sortear um e-book surpresa aí para você que responder essa pergunta aqui embaixo na descrição desse vídeo. Deixa aqui nos comentários, na descrição não, nos comentários. Quero ver quem que vai acertar qual infração que é uma ultrapassagem irregular. Concluído, pessoal, mais um super vídeo com questões oficiais que poderão cair na sua prova para você aprender, para você conhecer, além, claro, aquelas super dicas, aqueles macetes para ajudar você a garantir a sua aprovação. Gratidão a todos pela companhia, gratidão pelo carinho de todas as mensagens, os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. É uma benção para mim poder fazer parte dessa etapa tão importante e para alguns tão difícil que é a parte do teórico. Gratidão a todos. Muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas. Deixo aqui o meu carinho a todos vocês. Aquele abraço mega apertado cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Quero deixar um abraço especial aqui a todos os mineiros, os mineiros queridos do meu coração. Gente, o que tem do pessoal de Minas comentando aqui nos vídeos? Gente, vocês não estão entendendo. Que trem mais lindo, como fala o mineiro. Gratidão a todos aí do estado de Minas Gerais que estão sempre prestigiando o canal, que estão acompanhando, que estão assistindo, deixando os comentários, o joinha. Só tenho a agradecer pela vida de todos vocês. Deixo aqui o meu carinho, aquele abraço carinhoso e, claro, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.